Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso programa Conversa Teológica e nesse programa #4 do tema Os perigos de viver contra a vontade de Deus ou os perigos de viver longe da presença de Deus. Baseado no livro do profeta Jonas, nós estudamos no #3 agora, vimos o exemplo, um dos perigos citados por Jesus Cristo na parábola do filho pródigo. E eu quero mostrar agora aqui para vocês, para a gente encerrar essa sequência de análise do tema, baseado no livro do profeta Jonas. Depois de tudo que acontece com Jonas, você já sabe o que acontece com ele, depois desse caos que é causado no capítulo 1, né? E ele pede que lance ele no mar, ele vai lançado ao mar. Lá no capítulo 2, Jonas ele vai parar no ventre do grande peixe, né? E ali no ventre daquele peixe ele vai passar 3 dias, 3 noites, um grande milagre Deus opera ali. Os mínimos detalhes dos dados de como isso acontece, a Bíblia não dá relatos, né? Existe até uma certa curiosidade em relação ao termo grande peixe. Algumas versões chamam de baleia, ou aqui ou lá no Novo Testamento na citação de Jesus, né? Mas nós temos Bíblias como essa Bíblia, que é uma Bíblia muito fiel aos textos originais, que é a Bíblia de Jerusalém, e ela vai mostrar que esse grande peixe tem uma outra interpretação. É interessante você ler para você conhecer, mas não é o tema do nosso estudo, então não vou entrar nesse pormenor, porque senão a gente não sai do assunto, né? Senão a gente sai do assunto e não acaba o nosso estudo. Então, você sabe que acontece isso, depois disso, como não tem muito dado, a gente não sabe do milagre que acontece ali, como ele respira 3 dias e 3 noites no vento da baleia, a gente não sabe como isso acontece. O que a gente entende é, Deus está fazendo isso e Deus tem poder para todas as coisas, mas vai viver ali naquele profundo caos. Depois ele vai ser cuspido pelo peixe, né? Está aqui no versículo de número 10, né, dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Obviamente que o texto não está dizendo que ele foi vomitado na terra de Nínive, não. Tanto é que no versículo capítulo 3 ele começa dizendo: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Alguns historiadores vão dizer que, como essa terra não é identificada, mas foi provavelmente na costa de Israel. Então foi próximo, mas não foi Nínive. Na costa de Israel, a tradição árabe diz que era ao norte de Israel, na costa da Síria. A cidade de Nínive estava localizada a cerca de 1.300 quilômetros ao oriente de Israel, na margem oriental do rio Tigre, certo? Então, ele é cuspido na terra, próximo ali, né, da costa de Israel, e depois ele vai até a cidade de Nínive, no capítulo 3, e prega ali a profecia que Deus lhe deu a dizer ao povo. E o versículo de número 4 diz que depois da sua pregação, lá no 5, na verdade, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, até que a palavra chegou no rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a sua cinza, proclamou e divulgou em Nínive, por mandado do próprio rei, dos seus grandes homens, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que acontece com isso? Eles fazem isso com um propósito. Obviamente que conheciam falar muito bem do Deus de Israel e de como ele agia quando alguém se arrependia do seu pecado. E lá no 9 ele vai dizer: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, num contexto de usar de misericórdia. Não se arrepender como muitos ateus dizem, que Deus faz as coisas e se arrepende, não. É o se arrepender no contexto teológico do texto. É se arrepender no sentido de ter misericórdia do povo pela ação e a atitude
de humilhação do povo diante do Todo-Poderoso. Então Deus, por causa da atitude do povo, ele muda o seu desígnio. E aí ele é soberano para fazer isso à medida da sua vontade. Ele pode fazer isso. Deus pode fazer isso. E aí o texto vai dizer que o rei proclama esse jejum e esse ato de humilhação em todo o povo, em toda a cidade, com o propósito, diz no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha que maravilha. E agora, para a gente encerrar esse estudo bíblico, eu quero dizer para você da lição que Deus deu em Jonas e da lição que Deus dá em todos nós a partir do que acontece no capítulo 4 e último capítulo do livro de Jonas. O que acontece? Deus, olha só, eu vou até ler, são poucos versículos, vamos ler e a gente comenta aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. De que Jonas ficou ressentido e não gostou? Do arrependimento de Nínive e de Deus ter se arrependido de fazer o mal por causa da humilhação do povo. Jonas ficou triste. Por que Jonas ficou triste? E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha aí, ó, entrou em crise, porque Deus não fez mal ao povo. Tem muito crente assim, querendo o mal dos seus irmãos, e depois se arrependendo porque Deus não fez mal aos seus irmãos. Olha aí. Então, disse o Senhor, é razoável esse teu sentimento? Esse teu ressentimento? Deus está dizendo, vem cá, é necessário isso? Então quer dizer que é isso que eu te ensinei? Então quer dizer que é assim que um profeta deve se pronunciar? Deve agir, querendo o mal das pessoas? Esse é o verdadeiro coração de um crente? Esse é o verdadeiro desejo do coração de alguém que tem comunhão com Deus? Querer o mal do povo, dos seus inimigos? E vem a lição de Deus. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Na esperança de Deus ainda mudar e fazer mal. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa daquela boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E assim se encerra o livro de Jonas. Deus está dizendo para Jonas, quer dizer que você está tristinho por causa dessa árvore que eu fiz nascer num dia e morrer no outro. Mas você não consegue ter compaixão de mais de 120.000 homens, mais de 120.000 homens que são homens residentes da cidade de Nínive, e mais os animais que tem lá,
E você quer que eu mate todos esses homens por causa do mal que eles fizeram para você e para o teu povo? E não quer que eu leve em conta a humilhação? Não quer que eu leve em conta o arrependimento do povo? E quer que eu faça mal ao povo? Que coração é esse? Que ama mais uma árvore que nasceu hoje e morre no outro dia, do que mais de 120 mil homens que ali estão. E Deus ainda ressalta até os animais. E falei também muitos animais. Em outras palavras, Deus está dizendo, será que uma árvore vale mais do que um animal? Será que uma árvore vale mais do que 120 mil homens? A gente precisa colocar na balança, irmão, da equidade divina. Ó. Será que a gente está sendo justo mesmo? Será que a gente está pedindo a Deus coisas coerentes com as Escrituras? Com os ensinamentos de Deus? Tem muitas pessoas querendo mal dos seus irmãos e já estão usando até jargões que viraram cotidianos. E dizem assim, não, eu entrego ele na mão de Deus. Mas aquele entrego na mão de Deus, no fundo do coração, o desejo é, Deus vai pesar a mão nele, Deus vai fazer o que é mal, Deus vai fazer ele sofrer, Deus vai matar ele. Quantas vezes nós não cometemos esse erro, hein? Deus está nos trazendo a reflexão, dizendo para nós, como disse para Jonas. Quer dizer então que vale mais para você coisas que não têm valor quase nenhum, do que coisas que realmente têm valor, que são almas, são vidas. E vidas que estão vivendo a escuridão do mundo espiritual. Ele diz, pessoas que não conseguem discernir, olha só que coisa forte, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. São pessoas que estão perdidas, irmãos. E o fato da pessoa estar dentro da igreja não quer dizer que ela não esteja vivendo isso. A falta do discernimento da verdade. Tem muita gente indo à igreja que ainda não estão em Cristo. E nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual para conseguir enxergar isso e dizer, não, eu preciso usar de misericórdia com eles. Eu preciso orar a Deus para que Deus converta a alma deles, converta o coração deles, para que eles possam ser servos maduros na presença de Deus e não pedir o mal para essas pessoas. Ainda bem que o nosso Deus não ouve oração de tolo, não é verdade? Ainda bem que com as orações de muitos irmãos, Deus não tem agido às suas mãos. Ainda bem que Deus continua amando, sendo piedoso e misericordioso de nossas almas. Viva sua vida com Deus de maneira coerente com as Escrituras. Tome cuidado para não se afastar da presença de Deus, porque alguém que se afasta da presença de Deus passa a ter um olhar tão nebuloso que até o mal do próximo acaba pedindo. Não faça isso. Viva com Deus, se aproxime de Deus e faça a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nesse estudo, nos acompanhando no canal. Compartilha e nos ajude, somando forças no mundo espiritual. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.